Alguém? A graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa nessa noite. Que a glória de Deus seja derramada sobre o seu lar. Em nome de Jesus. A gente está se preparando aqui, daqui a pouco. Palavra vinda do céu, estudo bíblico. Nosso pastor Bosco e pastora Célia. Então faz um favor aí para mim. Marca lá o aviãozinho, sai marcando os irmãos da igreja e chegou a hora da escola bíblica. Jesus abençoe em nome de Jesus. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco sei. Se comparar, eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render
te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara aí com todo o teu coração. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia! Jesus fala com você nessa noite, meu irmão. Estamos aqui de volta com live, vivendo esse momento de luta sobre a nossa nação. Enquanto você adora o Senhor, clame a Ele para que a cura da nossa nação ela seja também espiritual. Nós precisamos de uma cura espiritual sobre a nossa nação. Essa é a mais pura verdade. A igreja precisa acordar para isso. Se a nossa nação for curada no âmbito espiritual, no âmbito físico, colheremos frutos inimagináveis. Que nós possamos, como igreja, levantar um clamor, em primeiro lugar pedindo perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação, que são inúmeros. Pecados demais. A igreja tem dormido em relação a isso. A igreja precisa orar, precisa se render e segurar na palavra. Quando o Senhor fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e pedir perdão por toda a imundícia de pecado que a nossa nação tem cometido. Amém? Vamos mais uma para a gente passar a palavra para os nossos pastores. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre se abalando, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, viva em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, entramos na tua presença nessa noite, para te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, pedindo a Ti, Senhor, que Tu venha com Tua glória sobre a nossa nação, Deus. Tenha misericórdia, move a Tua glória, Deus. Move a Tua glória em nome de Jesus, Senhor. Que uma onda, Senhor, de bálsamo vai nos hospitais nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Trazendo cura, Senhor, na alma, no corpo e no espírito do nosso povo, Deus. Oh, Senhor, o nosso clamor a Ti. Fala conosco nessa noite, Senhor. Usa os nossos pastores, Senhor, em nome de Jesus, para que a palavra, Senhor, chegue aos nossos corações, trazendo transformação de vida, reavivando a Tua obra em nosso ser, Senhor, em nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com Teu fogo, vem com Tua glória sobre nós, é o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. A palavra agora, Pastor Bosco e Pastora Célia. A graça e a paz do Senhor para a Igreja do Avivamento. Almas, células, famílias saradas. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Uma boa noite a todos os amados e queridos irmãos. Nós estamos nesta noite aqui fazendo a nossa escola bíblica, uma vez que, por conta do decreto do nosso governador, não foi possível a gente estar hoje na sede da igreja, fazendo aquela tradicional aula que temos, tanto na classe de jovens, classe de homens e na classe de mulheres. Na rede de mulheres, na rede de homens, na rede de jovens. Mas estamos aqui com a certeza de que certamente alcançaremos os objetivos daquilo que nós temos estudado durante o decorrer deste trimestre. Como é sabido, nós estamos estudando na revista do CPAD, da CPAD, das Assembleias de Deus, um tema que é muito oportuno hoje para as igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais. Nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na igreja.
Já que tivemos vários estudos maravilhosos, nós estamos hoje na 6ª lição. E nesta lição, nós vamos ler o texto que embasa a lição de hoje. A lição de hoje tem por tema, por título, Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Veja bem o que fala o texto que nós estaremos utilizando nesta noite para embasar a nossa lição. Está na carta do apóstolo Pedro, da primeira carta, do capítulo 1, verso 13 até o versículo de número 23, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como essa que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos nesse instante que, no decorrer de todo esse estudo, a tua palavra, Senhor Deus, ela adentra o coração de todo o teu povo, amém, Senhor, e que gere, ó Senhor, santidade de vida. Amém. Santidade, porque a tua palavra nos diz que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus Cristo, atinge os objetivos desta noite, amém, Senhor. Meu Deus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O título da nossa lição de hoje é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. E temos os objetivos específicos a alcançar nesta aula de hoje. Primeiro, apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Amados, a santificação, ela não é uma opção para o crente. Ela é um decreto. Observe que a palavra do Senhor nos diz que é uma repetição que tem nos livros do Antigo Testamento, que diz assim: sede santo porque eu sou santo. Isso não é um pedido, mas sim um decreto.
todos nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo. Nascemos, tivemos este novo nascimento, aquele ato momentâneo que aconteceu em um instante da nossa vida, quando o Senhor Jesus Cristo chegou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e fez morada dentro de nós. Mas a partir daí, começa então esse processo de santificação. Lembrando aqui a pastora Marta, se ela estiver nos ouvindo nesse instante, ela gosta muito dessa palavra processo. É um processo. Então, o Deus Santo que nos separou, nos tomou para Ele. Nós somos do Senhor. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de exclusiva propriedade do Senhor, sacerdócio real. Mas acontece de quem nós somos? Somos do Deus que é santo, santo, santo. Sim, santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. E o Santo Evangelho nos direciona para quê? Para a santidade. O que Deus mais quer de nós é que nós sejamos santos, parecidos com Ele. Porque Ele quer ter esta intimidade conosco. E Ele só pode ter essa intimidade conosco e nós com Ele, se nós estivermos identificados, estivermos em sincronia com a santidade de Deus. Então nós vamos ver nesse instante a santidade no Antigo Testamento e depois nós veremos, em rápidas palavras, porque temos muito tempo para discorrer aquilo que nós pretendemos e é necessário discorrer, mas vamos colocar aquilo que é o essencial. Primeiramente, Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Deus é santo. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Portanto, vamos estudar, então, o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. É a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus, porque levavam essa santidade. Vou colocar aqui alguns versículos que nós vamos precisar. Ótimo. Primeiramente, vamos ver a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação. E esse termo ainda hoje continua sendo verdadeiro. Aquele que é santo, ele é separado. Ele não pode estar em comunhão com aquilo que é profano, com aquilo que é do mundo, com aquilo que é carnal. Porque se assim fizer, ele perde essa santidade e perde a comunhão com aquele que é santo. Então, no Antigo Testamento, era considerado como uma separação de pessoas, de lugares, coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano,
entre o imundo e o limpo. Isso nós podemos ver no livro de Levítico, no capítulo de número 10, verso 10. Quando ali há uma determinação, há um decreto de Deus para o povo hebreu, de que esse povo ele deveria fazer essa separação insofismável daquilo que era santo, daquilo que é santo, daquilo que é profano. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Também, o verbo hebraico, kadosh, significa o quê? Ser santo, ser santificado. O mais usado verbo do Antigo Testamento, nesta questão de santidade, que ali aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar. Em 1 Samuel, capítulo de número 7, verso 1, está escrito assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Você observa que ali eles foram consagrados, ou seja, separados. Eleazar, o sacerdote, foi separado para guardar a arca que representava ali a presença de Deus naquele instante ali no meio de Israel. Então precisava de alguém separado, santificado, consagrado para estar então tomando de conta da arca do Senhor. A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser por pessoas, coisas ou possessões. Em Levítico, no capítulo de número 27, verso de número 28 e 29, diz assim: No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, o campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Por quê? Porque fazia parte irremediavelmente de Deus, pertencia à pessoa de Deus. Então, era uma pessoa que ali era consagrada. Inclusive, nós, pastor Sérgio, todas as vezes que nós colocamos alguma coisa no templo da nossa igreja, isso é um costume já há 30 anos, desde o início da igreja, nós consagramos. Tornamos aquilo coisa santificada ao Senhor. Temos este cuidado, inclusive, todos os domingos, na entrega dos dízimos e das ofertas, quando nós estamos orando ali pelos dízimos, consagrando, tornando aqueles valores santificados para o serviço do Senhor. E nós pretendemos ainda continuar fazendo isso até que haja a consumação dos séculos. Amém? Então, consagração é santificação. E santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Em Êxodo, capítulo de número 28, verso 3, diz assim: façam vestes a Arão para santificá-lo. Ou em outra versão, que façam vestes para Arão para consagrar. Isso é da Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo ou ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Então, todo sacerdote levita, atenção pessoal do Ministério de Louvor, você é uma pessoa consagrada
e santificada, separada para aquela obra, aquela missão que você tem de estar ministrando, tendo este privilégio, extraordinário privilégio, de estar ministrando diante de um Deus santo, 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 que não existe nem palavras que a gente possa dizer, a não ser essa mesmo, como falavam os serafins ali naquela visão de Isaías, do capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Aleluia! Por isso. Glória. E também, não é somente a santificação, a consagração, mas também a purificação. Purificação. Hoje, na igreja, nós estávamos cantando aquele hino. Santifica-me, purifica-me, minhas mãos, minha coração, purifica-me. Então, o crente, ele tem que ser purificado. Por que ele tem que ser purificado? Porque ele pertence a um Deus puro. Ele está em comunhão nesta família maravilhosa de Deus. De uma família que é uma família pura, uma família santificada, uma família consagrada ao Senhor. O termo Ta'á significa puro, isso é do hebraico, limpo, ser limpo, puro, que vai então outro termo, Kadosh, que significa santo, mais do que santo. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Quando os serafins, eles, naquela visão de Isaías, que eu até já falei aqui, no capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 10, ali está aquela visão extraordinária de Isaías, quando Deus abriu as janelas do céu e mostrou a Isaías a sua glória. E ali Isaías teve aquele privilégio de ver aquele Deus sentado no alto e sublime trono, rodeado de serafins que cobriam seus rostos. E esses serafins, eles não se atreviam nem a olhar para este Deus, porque era tão santo, santo e santo, que eles não se atreviam a olhar. Mas Isaías ouviu aquele coral magnífico, extraordinário de serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus por isso, porque é santo. Isaías não suportou, inclusive vocês podem ver lá que ele caiu em si e quase que morreu. Ele disse: eu estou morto. O Senhor assentado no alto trono. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram a glória deste ser extraordinário que é santo, santo e santo. E ele até lamenta dizendo: ai de mim que estou perecendo. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é tão bondoso. Deus, quando ele quer uma pessoa para si, meu amigo, meu irmão, pode ficar certo que ele vai fazer de tudo, mas vai lhe santificar. Vai santificá-lo para aquilo que ele pretende fazer Amém. na sua vida. Graças a Deus. E lhe envolver neste reino, que é um reino de santidade. Oh, glória. Deus, então, determina ao anjo para que pegue de uma brasa do altar, uma tenaz, tira a tenaz e vai lá, toca os lábios do meu profeta, purifica os lábios dele. E ali, então, ele foi naquele instante purificado, teve naquele momento os pecados dele perdoados, porque certamente Isaías estava tão acostumado com aquela sociedade profana, que também até certamente usava da boca dele para dizer alguma coisa. No nosso contexto, dizer palavrões, contar piadas.
Entendeu? E naquele instante a boca de Isaías foi purificada. Aí então ele ouviu. Preste atenção. Depois que ele teve a sua boca purificada e certamente seu coração, ele ouviu. Quem irá por nós? Quem enviarei e quem há de ir por nós. A quem enviarei e quem Há de ir por nós. há de ir por nós? Ou seja, Pai, o Filho e o Espírito Santo que são santos. Aí então Isaías não suportou e disse: eis-me aqui, envia. E a glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Então, amados, ambos esses termos, Kadosh, santo, limpo, puro, eles se aplicam à santidade de Deus. Você também pode ver isso, inclusive, no livro de Abacuque, no capítulo 1, verso de número 13, que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras que os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui ele está fazendo, o Abacuque está dizendo, reconhecendo, tu és tão puro, Senhor, mas tão puro, e os teus olhos são tão puros, que tu não podes ver o mal, e a opressão tu também podes contemplar. O termo grego equivalente é taé, na Septuaginta é katarizo, ou seja, tornar limpo, limpar, purificar. O adjetivo aglos, significa santo e traduz 20 palavras no hebraico do Antigo Testamento como kadosh, kodesh, entre outros. São termos frequentes e importantes também no Novo Testamento. Então vamos nesse instante, eu ainda vou dizer uma coisa para vocês. A santidade revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. E por isso ela é elevada. O fracasso de muitos em vivê-la não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, mostra a beleza da santidade, o valor elevado de representar o reino de Deus com coerência e sinceridade de coração. Então isso, nós podemos ver que no Antigo Testamento, as coisas eram separadas. Tanto o homem, como os lugares, como as coisas. Eram separados para o serviço de Deus. E nessa separação recebia a santificação, a purificação e a consagração. Recebiam isso para ficar exclusivamente a serviço de Deus. Amém. No Novo Testamento, a santificação também é a mesma coisa de santidade, e são termos cognatos, e comuns como também no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, santificação é semelhante ao caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Eu gosto muito, quando se fala nessa coisa de caráter, pastora Célia, eu me lembro do apóstolo Paulo dirigindo-se aos Gálatas. É o antepenúltimo versículo do livro de Gálatas. Ele diz assim: ninguém mais me importune, porque eu levo no meu corpo as marcas do caráter de Cristo. As marcas do caráter de Cristo. Amém? Ou as marcas de Cristo. Então, no Novo Testamento, torna explícito aquilo que estava implícito no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a sombra daquilo que acontece no Novo Testamento, nesta nova dispensação, nesta nova aliança. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. É por isso que Jesus Cristo, quando na grande comissão, ele disse: toda autoridade me é dada no céu, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem?
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos têm a mesma divindade, a mesma santidade, a mesma pureza. Amém? Glória a Deus por isso. De modo que a obra da santificação é um atributo divino e é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Coisa bem interessante, né? Vou repetir. A obra da santificação é um atributo divino e é realizada pela unidade da Trindade e também o quê? Como pela Trindade. E pela Trindade da unidade. Porque são os três santos. Amém? São as três pessoas atuando na obra da redenção. Amém? Glória a Deus por isso. A natureza da santificação no Novo Testamento. Não há no Novo Testamento ritual de purificação, cerimonial ou legal de santificação, como ocorria no Antigo Testamento. Diferentemente da realidade do sistema mosaico. É totalmente diferente. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo. Então você recebeu a salvação em Jesus Cristo. Naquele momento você recebe a dose de santificação. Pecados são perdoados. Né? Exato. Os pecados são sacados, são perdoados. Então está limpo. Naquele instante, o santuário, que é o seu espírito, recebe o Espírito Santo de Deus, que é santo, santo, santo. Naquele momento começa o processo de santificação na vida daquele que nasce de novo. Então a santificação pode ocorrer instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo pela fé. Amém? Ela é chamada teologicamente de santificação posicional. Por quê? Aconteceu naquele momento. Mas não deve parar. Tem muitos que dizem assim, já estou salvo e não preciso mais fazer absolutamente. Isso é um engano do diabo. É o maior engano do diabo. Nós recebemos a salvação no ato, mas a santificação é um processo que se estende até o seu chamamento para se encontrar com o Senhor. Quer seja por intermédio da morte ou por intermédio do arrebatamento. É como uma criança. Um novo nascimento. Um novo nascimento, né? Quando a gente recebe um bebê, ele vai crescendo. Ele vai crescer, se espera que a cada tempo ele tenha mais maturidade, tenha mais desenvolvimento, vai crescer em todas as áreas, fisicamente, intelectualmente, né? Espiritualmente também. Então a gente percebe quando a pessoa nasce de novo em Jesus Cristo, ela começa o processo, né, de santificação. Então ele vai crescendo à medida que vai conhecendo mais o Senhor, e nós o conhecemos pela palavra, e a palavra é que nos santifica, então vai desenvolvendo e aumentando e progredindo nessa santificação até alcançar a estatura perfeita de Cristo. E é o nosso modelo, né? E nós temos esse ajudador dentro de nós, trabalhando diuturnamente. Preparando a noiva. Preparando a noiva para ele. Entendeu? O que cabe a mim fazer? Cabe a mim pegar a palavra do Senhor, trazer essa palavra aqui para dentro, entregando ao Espírito Santo como um material, como um insumo, entregando a ele, e aí então ele vai gerar em nós, juntamente conosco, essa santificação. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas a respeito do fruto do Espírito, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fé, longanimidade. Aí vai. Significa o quê? Só pode acontecer isso se eu colocar em mim a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, meu paráclito, meu ajudador, meu facilitador, meu professor,
ele vai, então, executando aquilo e vai me tornando cada vez parecido com este varão perfeito que a pastora Sara acabou de falar, que é Jesus Cristo. E ele orou. Jesus orou. João 17. Né, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para trabalhar a santificação na nossa vida. Então, de forma tal, meus amados irmãos, meus queridos discípulos da classe da Rede de Homens, da Rede de Mulheres, e também a pastora César da Rede de Mulheres. Eu vou dizer para a Rede de Jovens, Miguel. E também a Rede de Jovens também, Miguel. A santificação, ela é uma necessidade. Como eu disse logo no começo, ela não é uma opção, mas é um decreto. É uma exigência irrefutável e irrevogável de Deus para com o seu povo. Então, a nova vida em Cristo é um novo nascimento. Ao nascer, a criança continua a ser o seu crescimento físico, como a pastora Célia falou, que precisa, então, estar tendo esse crescimento para ir crescendo e chegando à maturidade. Como ela passa de bebê, vai entrar a criança, daqui a pouco ela entra na puberdade, passa a ser jovem, homem maduro. Da mesma forma é o processo de santificação. Amém? Então a salvação em Cristo é acompanhada pela santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo, que eu acabei de falar. Que está trabalhando dentro de nós. Nós não temos desculpa. Quando nós chegarmos na presença de Deus, ai, Senhor, eu não sabia que era para me santificar. Eu sou totalmente leigo. Ele vai perguntar assim, você não tem desculpa. O meu Espírito estava dentro de você. Você foi que não mandou o Espírito Santo trabalhar. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter com relação a esse processo da santificação. Ele que nos convence, né? Do pecado. Justiça e do juízo. Assim, a santificação, ela também é progressiva. Ok? Ela é progressiva. Ela vai, na medida que vai vivendo os anos, vai sendo progressiva. Ela não é estática. Ok? Ela é dinâmica. Amém? Amém. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá a face do Senhor. Eu gosto muito desse termo, e me lembro do meu sogro, o pastor Alberto Tavares. Ele gostava sempre de dizer isso. Sem santidade de vida, ninguém verá a face do Senhor. Amém? Amém. Então essa é a minha parte, nesta parte da escola. E agora a última parte vai ficar com a pastora Célia. Eu mostrei para vocês a santificação no Antigo Testamento e mostrei também para todos vocês a santificação no Novo Testamento, nesta nova aliança. Sede santos, porque o Senhor é santo. Agora eu vou me colocar no meio. Sejamos santos, porque o Senhor é santo, santo, santo e santo. Deus abençoe. Glória a Deus. A santificação também ela deve ser aplicada, especialmente ela é aplicada na vida do crente, né? As epístolas do Novo Testamento, elas estão aí para nos exortar, né? E nos fortalecer para vivermos uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Não é só diante de Deus, nem é só diante dos homens, né? Algumas pessoas querem ser só diante dos homens, mas Deus está vendo e Ele é quem vai nos julgar. Ele é que vê o coração, né? Nós somos propriedades peculiares de Deus, como Israel, nação, era no Antigo Testamento. Hoje, nós somos a Israel espiritual do Senhor. E nós somos reinos, sacerdotes, né? Somos nação santa, povo adquirido, né? Para viver em santidade de vida. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, relaxar. E o nosso estilo de vida como crente vai revelar se o caráter de Cristo está sendo forjado em nós.
é pelo nosso jeito de viver. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, né? Com o nosso falar e com o nosso agir. Porque se você pensar o que não deve, você vai falar o que não deve e vai acabar também fazendo o que não deve. Então, vigia nos pensamentos, começa aqui. Por isso que a gente precisa ter a mente renovada com a palavra do Senhor. É ela quem nos santifica. Os nossos conceitos, nossa ética mundana não podem mais existir na nossa vida como cristão. Nós agora somos novas criaturas de sacerdotes reais. Então, o que eu fazia antes de ser alcançada, né, pela santificação instantânea através da salvação, eu tenho que agora continuar progredindo nessa santificação. E para isso eu preciso tirar o registro daquilo que eu aprendi fora do caminho do Senhor e da presença do Senhor, através da palavra. A palavra vai entrando, eu vou conhecendo. A palavra diz assim: aquele que mentia, não mente mais. Ah, se você mentir, você não vai mais mentir, porque você já leu. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Você não é mais filho de Satanás, você agora é filho de Deus. Então, você tem que verdadeiramente buscar, lendo a palavra, como você vai conhecer o Senhor, o caráter de Deus, o caráter de Cristo. E isso vai entrando na sua vida, né? E você vai mudando o seu linguajar, o seu modo de agir. Você vai abraçando realmente uma ética cristã, né? Ele é um estudo, a ética é o estudo da conduta. Hábito, é costume. Como é que eu mudo o meu costume de antes, quando eu era do mundo, que eu fazia todo tipo de negócio, toda a imoralidade, toda a prostituição, conversava o que não devia, toda a conversa era torpe. Como é que eu vou mudar isso se eu tinha um hábito e um costume de fazer? Nasci de novo, a paixão por Jesus está grande, o Espírito do Senhor está aqui, e tudo que eu desejo é agradá-lo, mas eu preciso conhecê-lo para ser como ele é. Como o pai precisa ensinar o filho no caminho que ele deve andar, o Espírito Santo fica em nós, o Espírito do nosso Pai está em nós, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar, o caminho da santidade, né? Agora, eu quero frisar aqui, né, uma coisa que eu acho muito importante, não podemos deixar de falar, né, sobre a santificação. Nós vimos o significado, a importância e a necessidade. Mas, amados, nossa santificação não é uma coisa exterior. Não adianta regras, não adianta rituais, não adianta pode, isso aqui não pode. Se não está aqui dentro do coração o conhecimento da vontade de Deus. Tá? Eu sempre costumo comparar como um vulcão, né? O vulcão ferve dentro, nasceu de novo, aí o fogo do Espírito está aqui, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O que é que vai acontecer quando estoura isso? Vai e faz a limpeza, queimando pelo lado de fora. Aí muda o exterior, porque houve uma mudança interior. É de dentro para fora, nunca de fora para dentro. De fora para dentro é hipocrisia. Nós, como servos de Deus, não temos que ter máscara. Essa máscara não podemos usar, da hipocrisia, né? Temos que ser santo dentro, aqui, onde o templo do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, né? E então esse fogo da presença dele, do amor dele, vem e vai mudar. Eu não vou mais me vestir como eu me vestia, né? Mulheres, principalmente, com roupas que, olhando no espelho, perguntar ao Espírito Santo, ele vai dizer, não vai com essa roupa, não. Porque se um homem olhar, vai desejar, ele vai pecar por causa da sua roupa. Mas a gente não pode, alguém chegar na igreja, né? Vem do jeito que tá, deixa a roupa que tá, vamos amar a pessoa. Sabe, quando ela conhecer e saber das boas novas de salvação, que esse Deus vem habitar, morar no interior e que vai conduzir a ela para a eternidade de glória.
ela vai querer mudar. Não adianta, olha, você agora se converteu, pois agora você não pode mais fazer isso, fazer aquilo outro. Não adianta, filho. Não adianta, porque não é por regras. A lei era a lei, se tinha que obedecer. Agora é graça, né? Agora é graça. Nós somos resgatados da nossa vã maneiras de viver para viver uma vida de santidade, no pensar, no falar e no agir. Nós precisamos ter paciência com cada pessoa, porque Deus conhece seus filhos e sabe o processo que é na vida de cada um, né? Até chegar a hora dele pedir aquele Isaac, tem um caminho a andar no conhecimento do Senhor, né? Mas esse processo nunca deve parar. Para a gente poder chegar lá, ele não pode parar, né? Nós temos que começar a carreira e terminar a carreira e guardar a fé. Mas quando terminar nessa carreira, Cristo está forjado em nós, né? Cada dia o Senhor tratando. Então, da mesma maneira que a gente quer que o Senhor tenha paciência com a gente, né? A gente diz, Senhor, muda-me, Senhor, transforma-me, né? Esperando que o Senhor, com paciência, a gente vai e repete a mesma coisa, aí vem de novo, não posso mais, não é assim, eu não quero fazer assim, eu te amo, quero fazer o que tu queres, Senhor. A gente tem também que ter essa misericórdia com as pessoas que chegam na igreja. Elas vêm do jeito que elas estão e nós não vamos nos preocupar com o exterior dela. Nós vamos nos preocupar com o interior dela. Ela precisa saber das boas novas de salvação, conhecer esse Deus maravilhoso, esse Cristo amado, que amou de tal maneira que se deu por ela. Depois, quando a paixão é acesa no coração e ela nasce de novo, o Espírito Santo de Deus vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E é lindo isso, não é? Nenhum de nós está pronto. Se Jesus voltar hoje, nenhum de nós está pronto. Mas ele nos aprontou lá na cruz do Calvário. Isso não significa que eu vou andar de qualquer jeito, porque ele já levou lá na cruz. Não. Se eu fui conquistada por ele, né? Se eu fui comprada e resgatada por ele, eu tenho que fazer a vontade dele, obedecer, né? Vocês serão conhecidos se amar uns aos outros, se obedecer. Serão meus discípulos se me obedecer. Como é que pode dizer que é um discípulo de Cristo e não anda? Não pode dizer. Então, vamos buscar de Deus todo dia, amados, essa santificação sem a qual nós não vamos ver o Senhor. E quando você sabe que aquilo que você está fazendo, você não deve fazer, e você continua fazendo, você está em grave pecado. Precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, né? Estamos ali na igreja, de 3 às 5 da tarde, confessando o pecado da igreja primeiro, né? Confessar em arrependimento, né? Diante de Deus, os nossos pecados, porque como igreja temos sido omissos. Omissos, temos pecado por omissão e por comissão. E nós temos ali pedido perdão, Senhor, pela igreja, porque o Senhor disse, se a gente pedir perdão, se arrepender, confessar os pecados, se arrepender, né, e não andar mais no maus caminhos, ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. E nós precisamos de uma cura para a nossa nação. E estamos confessando o pecado da nação diante do Senhor. A nossa nação não sabe, não conhece a verdade da palavra. Poucas, gente, ainda a nossa nação não foi alcançada com o evangelho. Há muita idolatria, há muita imoralidade, há muita permissividade. E nós temos uma guerra grande, mas a igreja é a única coisa, o único instrumento de Deus na terra. Porque nós somos corpo de Cristo, que podemos reverter a situação que as nações estão e a nossa nação está. Há uma guerra travada contra 3 principados: corrupção, pecado da violência e da imoralidade. São 3 principados que estão sobre a nossa nação. E muitas vezes tem interferência na vida daquele que diz que é crente. Então, em nome de Jesus, vamos estar confessando, pedindo perdão ao Senhor e clamando para Deus fazer algo sobrenatural. Algo, sabe, daquele jeito assim, de repente o Espírito de Deus entra em tudo quanto é UTI de todo o hospital
e todos os enfermos são curados e ninguém vai poder explicar, nem vai dizer que foi a ciência ou que foi o remédio, porque vai ser o sobrenatural de Deus. Se a igreja se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, né? Se a gente se santificar em oração diante do Senhor, o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai sarar a nossa terra. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então cante, né? Santifica-me, que o Senhor vai santificar a sua vida. Leia a palavra em oração também, em nome de Jesus, tá? Vamos orar agora? Amém? Curve a sua cabeça, o seu coração na presença do Senhor. Senhor, tu sabe cada pessoa que ouviu ou que ainda vai ouvir essa mensagem. Sim, sim. Sabe a luta que cada uma passa com alguma área da sua vida que ela precisa tirar, Senhor. O que ela precisa também consagrar a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Se é o falar, se é o pensar, se é alguma atitude, se é algum jeito de viver, Senhor, de uma maneira, porque, ó Deus, Deus bendito, nós precisamos manifestar o fruto do Teu Espírito. Aleluia. Que só são manifestados Amém. se houver em nós santidade, santificação progressiva na nossa vida, até que Jesus Cristo volte. Mas tu sabe, cada um aqui precisa do toque da tua mão hoje, de libertação, Senhor. Talvez precise ser tocada com a brasa viva do altar nos lábios. Talvez, Senhor, seja uma santificação no olhar para não assistir pornografia e imoralidade, Senhor. Meu Deus, quem sabe, Senhor, é um murmurar, é uma maledicência, Senhor, o falar mal do outro, ou não amar o irmão, Senhor. Porque aquele que não ama seu irmão, Senhor, quem está vendo não pode amar a Ti, a quem não vê. Então muda isso em nós, Senhor, muda na vida de cada um que está ouvindo, nos faz mais parecido contigo a cada dia. Que encontrem conosco, possam dizer que realmente Cristo habita ali. Aleluia. Essa pessoa é diferente. Amém. Porque a tua presença não é, Senhor, nosso exterior, mas é a tua presença que faz o nosso exterior brilhar. Amém. Porque somos chamados para ser luz na terra, Senhor. Aleluia. E essa luz vem da santidade interior, ardendo em nosso coração. Em nome de Jesus eu entrego a tua igreja. Peço, Senhor, que tu abençoe, que tu perdoe, que tu guarde, Senhor Deus, a igreja, que tu guarde o povo, todos os que estão, ó Deus, hospitalizados, enfermos, Pai. Tu conhece cada um, visita com a tua cura alcançada na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então entra com esta cura alcançada na vida de cada um que está enfermo. E traz o consolo, consolador amado ao coração daqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Que ainda mais possamos continuar insistindo diante de Ti, Senhor. Por santidade, por aqueles, Pai amado, que nesta nação e outras nações têm caído nesta enfermidade. Por aqueles que têm perdido os seus queridos, Pai. É tempo de oração, Senhor. Arde em nós o espírito de oração, de quebrantamento, de súplica, Senhor. Espírito Santo, faz assim com cada um de nós. Pois assim nós rogamos a Ti no nome bendito de Jesus Cristo. E já te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe o apóstolo. Antes de nós concluirmos, eu queria fazer um convite a você. Lembrar que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso culto matutino e estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, você que está nos ouvindo é nosso convidado para aquele momento de comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Vou nesse instante pedir a você que baixe a sua cabeça e eu vou fazer uma oração e vou abençoar o povo de Deus com a oração que Deus instruiu a Moisés para passar a Arão, para que Arão abençoasse os filhos de Israel. E vou incluir nessa oração, primeiramente, o povo judeu. E
o povo de Deus Espalhar. espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos Amém, guarde. Senhor. Amém. Faça resplandecer o seu rosto sobre Mas nós assim, e tenha Senhor, misericórdia em de nome de nós. Jesus. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto Sim, meu Deus. e nos dê shalom, shalom, shalom. Haja muito shalom em teus termos, ó Jerusalém, e muita prosperidade nos teus palácios. Amém. Senhor, derrama sobre o nosso Brasil, Senhor, Amém. a tua bênção, Senhor Deus, de cura. Do norte ao sul, do leste ao oeste, Senhor. Haja a cura do Senhor, o milagre do sobrenatural do Senhor, para deixar, Senhor Deus, as nossas autoridades, os Assim políticos, seja, os corruptos, ó Senhor. Oh, Senhor, meu Deus. boquiabertos, Em nome de Jesus. com o milagre Senhor. Em nome vindo de Jesus. do trono do Nome Deus de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, Santo Glorifica Israel. o teu nome, Glorifica, ó Trindade Senhor. Exalta eterna, teu nome, em nome Senhor, de Jesus. soberano. E todos digam amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória Até a outra Deus. oportunidade, se Em Deus nome de assim permite. Jesus, em Amém? nome de Jesus. Amém. Pronto? Dizer que caiu. Se você encerrar esse vídeo ao vivo agora, poderá escolher se deseja salvá-lo ou excluí-lo. Caiu Caiu. a